Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, fazendo-nos crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Vamos, amados, ao nosso estudo da nossa lição diária. Hoje, quarta-feira, nós temos mais duas perguntas, a pergunta 7 e a pergunta 8 da nossa lição. A lição desta semana estamos vendo o tema A Hora de Jesus Cristo se aproxima, uma hora de grande teste, de grande dificuldade. Ontem, no nosso estudo de ontem, vimos ali aquela conversa de Jesus Cristo com Pedro, quando Pedro rejeitou inicialmente que Cristo lavasse seus pés, E Cristo disse para ele: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Imediatamente Pedro diz: não, Senhor, se é assim, o Senhor pode me lavar não só os pés, mas também as mãos, a cabeça, E Cristo diz claramente para Pedro lá que ele não necessitava ser lavado os pés e a cabeça, Mas porque ele já estava limpo, era somente os pés. Mas e Cristo continua dizendo diz ali que nem todos que ali estavam limpos. Então, dando continuidade a essa lição, chegamos aqui na pergunta 7, que nos traz aqui o seguinte questionamento: por que Jesus faz uma pergunta após lavar os pés dos discípulos? Isso é no capítulo... Isso aqui é no capítulo 13, versículo 12. O último verso que a gente leu ontem foi o versículo 10, Então, no versículo 12 diz assim: ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto que ele tinha tirado, antes de colocar a toalha, tomou o manto de volta, tornou a sentar à mesa, a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Ora, só complementando aqui, nós comentamos isso ontem, mas vamos só reprisar para deixar isso muito bem claro, que nós pulamos aqui no nosso estudo o verso 11. Nós lemos o verso 10 e hoje estamos lendo o verso 11. Por que não lemos o verso 11? Porque nós comentamos ele ontem, quando Cristo diz assim: olha, nem todos vocês estão limpos. O verso 11 vai fazer referência claramente que essa figura que não estava limpa era Judas Iscariote, certo? Então pronto, isso ficou explicado. O texto diz que Jesus, aqui o texto diz, depois de ter lavado os pés, E a gente vai, determinados textos vai nos dar a entender que Jesus Cristo tenha lavado os pés de todos os discípulos, inclusive o de Judas, Dá-nos a entender isso. E outros textos dá a entender que ele tenha lavado apenas os pés de Pedro. Então, para mim, isso não está muito claro, mas também não tem importância nenhuma para mim se Jesus Cristo tenha lavado os pés de Pedro, e Pedro lavado o pé de outro, e o outro do outro, e eles se lavaram entre si. Não tem problema nenhum isso. Não tem problema. O importante ali é o ensinamento, é o exemplo. Isso, para a gente, é o mais importante. E se Cristo lavou os pés de todos, também não tem... melhor ainda, Então, deixar isso bem claro aqui, porque tem pessoas que partem para uma discussão como se isso fosse um ponto de salvação, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo e tal. Não. O importante é o ensinamento, a essência do ensinamento, que é o homem, o verdadeiro cristão, ser humilde, não querer ser maior do que o outro, ok? Pois bem, voltando aqui para o texto, o Senhor diz que depois de ter lavado os pés, aqui no contexto entende-se que é o de Pedro, Ou no sentido mais abrangente, poderia ser de todos, Jesus então tomou o manto, voltou a sentar à mesa e fez uma pergunta. E o texto diz aqui, e perguntou-lhes, no plural. Ele não pergunta só a Pedro. Então, por isso que muita gente entende, e eu também entendo, que Jesus Cristo tenha lavado os pés de todos, se não da maioria.
mas acredito que de todos, né? Porque aqui a pergunta ele faz no plural. Vocês entenderam o que eu fiz em vocês? Fiz por vocês, né? Fiz com vocês, né? Perguntou-lhes no plural. Ele não diz assim, Pedro, você entendeu o que eu fiz a você? Ele não diz isso. Ele diz no plural, perguntou-lhes, vocês entendem o que eu vos tenho feito? No plural, entendeis, né? Tudo aqui está no plural. Então nós entendemos que Jesus Cristo tem, assim, né, falado ali com todos, feito alguma coisa com todos e neste momento aqui ele faz um questionamento importante. Se nós perguntarmos para nós mesmos, depois de analisar todo o Evangelho de João, depois de ler os outros evangelhos com muito cuidado, conhecendo a dificuldade dos discípulos, homens que tinham pouca fé, segundo o próprio Cristo, homens que tinham dificuldade de entender, várias vezes Cristo falou com eles assim, por que não entendeis isso? Por que vocês têm dificuldade de entender aquilo? Tal. No próprio contexto aqui do capítulo 13, o Senhor já disse para Pedro, o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão entender no futuro. Ele já diz isso. Então, esta pergunta que Cristo faz aqui, olha, meus amados, ele já está fazendo uma pergunta com tom de resposta. A resposta aqui é muito clara. Eles não estão entendendo. Agora, por que então, Cristo sabendo que eles não estão entendendo, por que é que Jesus Cristo não faz uma afirmativa, como ele já tinha dito? Por que Cristo não faz uma afirmativa? Vocês não, de novo, ele repete o que ele já disse aqui no início do capítulo 13. Olha, o que eu estou fazendo aqui agora vocês não vão entender, mas vocês vão entender depois. Né? No capítulo 12, capítulo 13, ele já tem dito isso, já vem dizendo isso algumas vezes, né? Quando é que nós fazemos uma pergunta? Nem sempre que nós fazemos uma pergunta, queremos uma resposta. Na maioria das vezes que se faz uma pergunta, principalmente Cristo, ele está estimulando as pessoas a pensarem, a dedicarem tempo à meditação naquela questão. Porque o tempo dedicado a uma meditação a determinadas coisas da Bíblia, a determinados textos, a determinados assuntos, aprendizados, faz o homem crescer no conhecimento. O que Cristo quer aqui neste momento é que eles pensem com muito carinho naquilo que foi feito, mas sobretudo e muito mais naquilo que foi dito. Cristo estava dizendo ali com ações, repetindo o que ele já tinha dito com palavras inúmeras vezes. Se algum dentre vós deseja ser o melhor, o maior, aquele que tem um histórico de maior trabalho, que fez a maior quantidade de obras, né? Porque o maior está nesse sentido. Então Cristo diz, seja aquele que sirva mais, seja aquele que mais busque servir, se sacrifique em servir ao próximo. Esse é o maior. O maior não é aquele que tem o maior título, aquele que compra os melhores diplomas, aqueles que recebe as maiores homenagens. Não, esse não é o maior. O maior é aquele que mais trabalha em prol do próximo, é aquele que mais serve o próximo, é aquele que vive para servir sem esperar nada em troca, sem esperar um pagamento, um reconhecimento. Essa era a grande mensagem que Cristo estava passando ali, né? Por isso que ele pergunta, entendeis o que eu vos tenho feito? A resposta é, não, vocês não entenderam. Mas continue fazendo o que eu estou fazendo, que vocês vão entender lá na frente. Meditem no que eu estou dizendo. Comece a partir para a prática e vocês vão entender lá na frente. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta. A pergunta agora é a 8. Que poderosa revelação fez Jesus sobre o seu caráter? O caráter do mestre, obviamente, é o objetivo maior do aluno,
é copiar o caráter do mestre, né? Principalmente o mestre de cunho espiritual, né? Então, que poderosa revelação fez Jesus sobre o seu caráter e como deve ser o caráter de todo aluno seu, de todo o seu discípulo, de todo servo fiel que serve a ele, né? E que, obviamente, mais na frente pode liderar sobre outras pessoas no sentido de fazer discípulos para Cristo, né? Isso é uma coisa muito importante, nós entendemos. Então, no livro de João, capítulo 13, versículo 13 e o 14, a gente leu anteriormente o verso 12, agora o verso 13 e 14 diz assim, Cristo fala assim, ó, Cristo faz uma pergunta lá, qual foi a última pergunta que ele fez? Entendeis o que eu vos tenho feito? Cristo faz uma pergunta, né? Ninguém responde nada, aí Cristo continua a falar, porque o objetivo não era eles responderem a pergunta, o objetivo era eles meditarem na pergunta. Aí Cristo diz assim, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou o verdadeiro mestre e sou um senhor de verdade. Olha que coisa linda, né? Cristo nunca, porque ele se humilha, descendo a uma posição de servo dos seus servos, olha só que coisa estranha, né? Isso não faz de Cristo, ele não perde a sua autoridade de mestre e de senhor. Quem foi que disse que um homem, por se servir ao seu servo, ele vai perder a sua autoridade de mestre? Né? Nunca. Ele fala bem claro, vocês me chamam de mestre e vocês me chamam de senhor. E vocês estão certíssimos, vocês estão fazendo bem, fazendo certo. Porque eu sou mestre de verdade. Eu sou o verdadeiro mestre aqui da terra. O único verdadeiro mestre que ensina a verdade absoluta. E também sou o Senhor de vocês. Porque o meu Pai me deu essa autoridade. Ele me fez Senhor sobre vocês. Olha, isso está implícito aqui, né? Pois bem, continuando, Cristo vai dizer, ora, se eu, o Senhor e mestre de vocês, lavei os vossos pés, vocês devem fazer o mesmo um com os outros. Que coisa linda, né? Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, fazer a mesma coisa. Ora, vocês que são servos, tudo é servo, vocês são iguais. Vocês são servos iguais. Vocês são todos servos. Eu nunca elegi aqui Pedro, o servo, chefe do servo. Não. Vocês são iguais, vocês são servos. Não tem, aqui nas Escrituras, uma hierarquia dizendo servozinho e servozão. Não tem isso. Todos são servos. Nessa linguagem de Cristo, está muito bem caracterizada isso, quando ele chama os 12 apóstolos. Ele não diz, eu elegi apóstolos maiores e apóstolos menores. Eu elegi discípulos maiores e discípulos menores. Não tem isso na Bíblia. Então, existe na hierarquia a condição de servo e a condição de senhor. Mas de servo não tem não. Ah, mas na Bíblia nós encontramos o termo mordomo, é uma linguagem muito utilizada para falar de um mordomo, chefe de uma casa. Um mordomo de confiança. Alguém que foi colocado como que era um senhor sobre os demais servos da casa. Mas esse mordomo tinha um senhor acima dele, que era o dono da casa. Então, nesse sentido, o mordomo ele é um senhor, ele não é mais servo, ele não é apenas mais só servo. Mas no caso dos apóstolos, não. Todos eram apóstolos iguais, todos eram discípulos iguais, e nos 12 aqui, dos 12, ok? Iguais. E em relação aos apóstolos e os servos da igreja, que eles iam orientar, instruir as igrejas, Paulo vai dizer que os apóstolos são servos dos membros da igreja. Eles têm uma autoridade espiritual dada por Deus, uma autoridade que era confirmada através do serviço, um serviço de sacrifício em prol da igreja. Essa é a autoridade espiritual que o mundo não consegue enxergar, que o mundo só enxerga a autoridade hierárquica dada pelo homem, um título, um poder, um poder investido pelo poder estatal, né? Pela autoridade estatal, etc. Aqui não, aqui é diferente. Na igreja de Cristo é completamente diferente. Ele diz bem claro aqui, olha, vocês, né?
Deixou bem claro, vocês me chamam mestre e senhor, e vocês estão fazendo certo, porque eu sou de senhor e mestre de verdade, de fato e de verdade. Se eu sou o mestre e senhor de vocês, que sou superior a vocês, me comportei diante de vocês como servo de vocês, ou seja, eu desci 2 escalões, eu estava no escalão de superior a vocês, desci a escada até o nível de vocês, depois desci uma escada abaixo de vocês, porque eu fiquei numa posição de servo de vocês. Então vocês, a partir de agora, vocês que forem batizados aí, serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, né? Quando vocês receberem isso, não se julguem superiores, porque vocês serão superiores em conhecimento, vocês serão superiores em poder no Espírito em vocês, vocês serão superiores em poder espiritual em relação às pessoas que vocês estão orientando, dando estudo bíblico, estão orando sobre eles, expulsando demônio, curando. Vocês são superiores espiritualmente, mas vocês não podem se comportar como se fossem superiores. Vocês não podem sentir no coração de vocês o sentimento egoísta de que vocês são melhores ou superiores. Isso não pertence a mim, isso não pertence ao meu Pai, isso não pertence ao Espírito da verdade, o Espírito de santidade, não. Vocês não podem sentir no fundo do coração de vocês que vocês é superior a ninguém, em hipótese alguma. Esse Espírito no fundo do coração você não pode. Vocês podem até utilizar Paulo, por exemplo, utilizou o seguinte. Paulo falou assim, olha aí, vocês de Corinto aí querem ser melhor do que os outros, falando em línguas dentro da igreja, aí confundindo o povo, sem necessidade, falando de outros idiomas aí dentro da igreja, para dizer que sabe mais do que os outros. Eu falo mais língua do que todos vocês juntos. Então Paulo naquele momento ele não estava se exaltando. Paulo naquele momento estava dando um exemplo de humildade, que mesmo ele sendo de fato e de verdade um homem muito superior em cultura e em conhecimento, ele se comportava como servo. Ali não é uma exaltação, ali é um exemplo. Ali ele está dando um exemplo claro de como o homem deve ser. Ele havia aprendido com Cristo e com os apóstolos também, os demais, né, aqueles a quem ele se juntou, né? Então, meus amados irmãos, veja que o exemplo aqui, a preocupação principal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era mostrar para eles que eles não deveriam ter vergonha de ser apóstolos e se humilhar abaixo daqueles gentios que não têm conhecimento de nada, né? De nada. Às vezes eu vejo assim, porque eu tenho uma vantagem em determinadas pessoas, porque durante décadas nós temos estudado a Bíblia. Então eu tenho a obrigação de uma pessoa que nunca leu a Bíblia até hoje, né? Eu tenho a obrigação de saber um pouco mais do que essa pessoa, porque são 40 anos lendo a Bíblia, e essa pessoa não lê a Bíblia há 40 anos. Então, porque eu leio a Bíblia há 40 anos, eu devo achar que eu sou superior porque tenho um pouquinho de conhecimento, decorei alguns versos a mais do que aquela pessoa? Não, não pode ser assim. Agora, quando eu estiver ensinando essa pessoa que nunca leu a Bíblia, que não está entendendo, que me faz a pergunta mais boba teológica, as coisas mais que você responde com a maior facilidade que qualquer pessoa na sua igreja, que começou a estudar 6 meses só, já responde com grande sabedoria. Você tem que descer ao nível de servo dele. Você tem que responder essa pessoa com todo cuidado, com todo carinho. Responder como se você tivesse aprendendo também com 2 anos de aprendizado lá atrás. Tem que voltar 38 anos atrás e ensinar essa pessoa. E com todo cuidado, né? Sem usar nenhum nível de conhecimento teológico avançado para as pessoas que já têm 40 anos de estudo da palavra de Deus. Não é assim. Você tem que descer no nível dela. Você tem que ter todo esse carinho, todo esse cuidado para ensinar as pessoas. Cristo está mandando aqui fazer uns com os outros. Cristo está mandando somente lavar os pés. Ele está mandando fazer uma cerimônia seca, saia por aí lavando os pés de todo mundo. Não, não é assim não. Lavar os pés aqui é uma tipologia. Ele está mandando ser humilde, ser servo, viva para servir. E outra coisa, aqui está só o lavar os pés? Ou ele está dizendo,
Lave os pés das pessoas que vocês estão ensinando, elas não estão entendendo nada. Elas não estão entendendo nada, mas seja servo. Seja servo da pessoa. Você é servo dela e ela nunca agradece porque ela não entende nada, a cabeça dela é cega. E eu estou pedindo para que vocês façam isso, porque eu estou fazendo isso por vocês e vocês não estão entendendo nada do que eu estou fazendo. Então faça o mesmo jeito. Faça da mesma forma. Não se cansem de servir. As pessoas nem sempre vão agradecer. As pessoas nem sempre vão entender o sacrifício daqueles que servem. As pessoas não entendem isso. E as pessoas que eu falo são pessoas religiosas, porque vocês estão há 3 anos e meio comigo e nem entenderam isso ainda. Então tem muita gente que estão com vocês, conosco, há muito tempo e não consegue reconhecer o tamanho do sacrifício daqueles que trabalham na obra de Deus. Nunca reconhecerão, e nem os santos podem estar em busca de reconhecimento, porque tem que fazer como Cristo. Cristo fazia tudo e ninguém reconhecia, ninguém entendia o que ele estava dizendo. Esta é a beleza do exemplo do verdadeiro Senhor. Se alguém, cobiça a posição de algum Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, seria uma loucura cobiçada, porque não tem condição de ser igual a Ele. Mas não cobicem, mas desejem ser servos como Ele foi.